Shalom, povo de Deus! Povo de Deus, é bênção demais a gente estar junto aqui mais uma vez. Hoje é um dia bem especial porque a gente está terminando o segundo livro de Samuel, capítulo 24. Vamos agradecer a Deus por isso agora, vamos orar e vamos orar também agradecendo a Deus esse tempo de adoração que a gente vai ter agora. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque a gente tem a oportunidade de ler a Tua palavra, de conversar sobre ela, Deus, de se deliciar nela e de, sobre todas as coisas, entender o que é que o Senhor gosta, o que é que o Senhor requer de nós. Meu Deus, a gente quer depender de Ti, meu Pai. A gente quer que o Senhor, por favor, encha o nosso coração da Tua presença santa, Deus. A gente quer aprender a Te agradar e a se render cada vez mais a Ti. Aviva-nos, Pai. É isso que a gente te pede. Recebe, Senhor, com carinho, Deus, esse tempo de adoração que a gente tem, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Vamos adorar o nosso Deus? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro
Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Vamos lá para o texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo 24. É um texto que trata de um momento em que Deus ele fica irado com o povo de Israel. E o texto começa dizendo assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque me parece que Deus ele está aqui fazendo alguma coisa que é estranho a ele. Ele incitar Davi a levantar um censo que ele mesmo desagrada. A coisa vai ficar mais completa se a gente pegar o texto paralelo a esse, que está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, o primeiro versículo diz assim, ele conta essa mesma narrativa. Mas, diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Sendo breve na explicação, a gente vê que Deus muitas vezes age como foi lá no livro de Jó. Esse é o modus operandi. Satanás ele se ergue para reivindicar para si a posse sobre o mundo, uma vez que o homem está em pecado e o mundo jaz no maligno. Então Satanás ele se ergue e diz assim, esse mundo é meu. E ele usa de diversos estratagemas, diversas armadilhas para reivindicar isso. Dessa vez, Satanás ele quer tentar Davi, assim como todo o povo, a não depender de Deus. A dizer assim, nós temos vontade autônoma e somos autossuficientes. A gente não precisa do Senhor para nada. Foi a primeira tentação de Adão e Eva, não é? Dizer assim, ó, vocês podem ser poderosos o suficiente para prescindir de Deus. Foi a tentação que muita gente na Bíblia enfrentou. Então, o Davi, ele cai em tentação, né? E Deus, ele fica irado com Davi e com o povo. Então, por outro lado, esse mesmo Deus que Satanás ele se ergue, reivindica, Deus ele se mostra infinitamente mais poderoso, inclusive para consertar os erros do pecado. Ele é o Todo-Poderoso. Se Deus ele não pudesse consertar os erros do pecado e ao mesmo tempo trazer justiça e ensinamento através disciplina, através do pecado, ele não seria o Todo-Poderoso. Ele teria medo de alguma coisa e qualquer resposta ao pecado seria a destruição. No entanto, não é assim que Deus faz. Ele manda a disciplina da forma correta e ele trata o coração de Davi da forma correta também.
Não é? Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os filisteus, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Beceba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Então a gente percebe aqui que o próprio Joabe, que era líder do exército, que era um general de Davi, e todos os seus conselheiros disseram assim, de guerra, disseram assim, para que levantar esse censo? E esse censo tinha por finalidade não levantar um censo demográfico da população, mas Davi queria saber qual era o contingente de soldados que ele tinha. Né? Isso para essa finalidade, ele queria se mostrar forte. Ele queria dizer assim, olha, nós temos uma capacidade bélica que prescinde completamente da dependência de Deus. Nós nos bastamos, né? Para a gente se defender, para a gente conquistar, para a gente fazer o que quiser. Davi foi levado àquele engano de que aquele que tem poder opressor, poder de mando, que tem a espada na mão, portanto, ele tem maior liberdade, que ele controla todas as coisas. Davi não poderia estar mais enganado, mas até ele chegar a esse ponto, veja só o que acontece. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá a Beceba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Aí eles passam esse tempo todinho, voltam, né? Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Ou seja, juntando todo mundo, ele tinha um exército de 1.300.000 homens. É um grande contingente, não é mesmo? É um grande contingente. Davi agora estava se sentindo poderoso. Ele estava se achando, não é? Ele entendia que esse exército era dele. Sabe como é? Só que depois disso, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi, ele entendeu que pecou. Davi, ele entendeu ali que ele tentou se engrandecer, mas que ele foi alto demais, né? Que ele não conseguiria se erguer acima de quem ele é se Deus não o tivesse colocado naquela posição. Davi, ele não tinha controle sobre muita coisa, não. Ele não tinha controle sobre a taxa de natalidade, por exemplo, para nascerem tantos homens. Nem ele tinha controle de todo o exército da forma como ele achava que tinha. Davi, muita coisa podia dar errado, mas muitas vezes assim agimos nós. A gente tenta se engrandecer, se fortalecer, se enriquecer, para a gente obter controle sobre a vida da gente, sobre os outros, sobre a nossa família, sobre as circunstâncias. E a gente acha realmente que se a gente tiver um poder muito grande, a gente controla tudo. Só que o nosso Deus, ele não deixa isso passar batido. E, ao mesmo tempo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que não pecava? Não. Porque ele tinha coerência de, em pecando, voltar aos caminhos de Deus, contando com a misericórdia, contando com a graça de Deus. Entendendo, por outro lado, que todo pecado produz em si consequência. É como a lei da gravidade.
Não tem como eu soltar qualquer coisa aqui e isso voar. Então, o pecado, ele traz a morte consigo necessariamente. No entanto, Deus ele não faz isso de forma fortuita, descontrolada, mesquinha ou mesmo cegamente assim, vingativa. Pelo contrário, as consequências do pecado nas mãos de Deus servem para ensinar a gente, são um meio pedagógico de Deus para ensinar a gente a vida. E o que é que Deus queria ensinar Davi? A gente vai começar a entender isso agora. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vidente aqui não é aquele que adivinha as coisas, mas é aquele que é profeta, né? Aquele que tem visões de Deus e que tem a visão de Deus sobre isso. Em outras palavras, ele é uma pessoa que conhece a Deus, conhece as Sagradas Escrituras e que sabe qual é o proceder de Deus em determinada situação. Vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que ta faça. Veio, pois, a Gade e a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Perceba que existe uma peculiaridade que perpassa todas as 3 possibilidades de consequência do pecado. Um poderio do exército daquele tamanho não seria nada diante dessas calamidades. 7 anos de fome, morreria todo o exército. Inimigos perseguindo Davi pessoalmente, ele poderia ter o exército que fosse, não é? Mas uma hora eles iriam pegar, porque esses inimigos, eles muitas vezes agiam insidiosamente, através de espiões, inimigos ocultos, pessoas que estavam no meio. Davi iria viver num estado de paranoia completa. Ou uma peste. O que é que um exército pode fazer diante de uma peste? Então, Deus pega Davi e diz assim a Davi, Davi, você está vendo isso tudo no qual você se baseia, você se identifica, você se acha forte, você acha que pertence a você como instrumento de poder? Isso não é nada, Davi, você não controla todas as variáveis. E é assim que o nosso Deus faz com a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos, com aquilo que a gente considera ser o nosso ponto de fortaleza, né? Se é emprego, se é dinheiro, se é família, seja lá o que for. Deus ele quer que a gente dependa dele. Se Davi tinha um exército daquele tamanho, não era porque Davi ele tinha vontade autônoma e eles deveriam agir. Mas preste atenção que todas as vezes que Deus levanta o exército e levanta no contingente certo, para a campanha bélica certa, de defesa ou de conquista, é Deus que levanta e Davi simplesmente vai à frente como líder, como general, como rei, mas nunca de forma autônoma ou autossuficiente. E assim deve ser na nossa vida também. A gente nunca pode achar que as coisas que nós conquistamos ou temos simplesmente veio a nós por mero merecimento ou por conquista pessoal das nossas capacidades. Nós não temos credenciais. Muita coisa poderia ter dado errado. Muita coisa que a gente não controla poderia ter dado errado. E o nosso Deus mostra isso, dessas 3 possibilidades de consequência de pecado. No entanto, Davi ele vai começar a pensar, confabular consigo agora. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição dentre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu.
Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. A gente está aqui diante de uma situação que é a seguinte: Davi não queria cair nas mãos dos seus inimigos. Se ele caísse também na questão da fome, ele iria ter que se refugiar em alguma outra nação, por exemplo, o Egito, que tinha grande estoque de alimento, também ia ficar na mão dos homens. Então Davi ele vai contar com a misericórdia de Deus, ele vai dizer assim: Deus, olha, eu caio na tua mão. Então veio a peste, não é? E aí houve um grande luto. Perceba que se nós levarmos em consideração números frios de 1.300.000, morreram 70.000, então houve uma fração pequena disso daí, né? Um número pequeno disso daí. Deus ele só queria então mostrar que Davi não dominava tantas coisas quanto ele pensava que dominava. E acontece aqui também, no versículo 16, que aparece uma palavra peculiar, mas que chama a nossa atenção. Fala que Deus se arrependeu. Vamos entender isso daqui? Não é a primeira vez que isso acontece, não é? Lá atrás, em Gênesis, quando se vai fazer a narrativa também da Arca de Noé, também aparece Deus se arrependendo. A palavra no original aqui é uma palavra que é Nasham, que não existe uma tradução exata para o português, né? A Nasham pode ser traduzida como achou que bastasse, ou também é um sentimento de que ele já teve o suficiente. É isso que significa Nasham, é isso daqui. Então, pode ser traduzido inclusive como se consolou ou achou que deu no limite. Então, basicamente, se a gente fizer uma tradução mais dinâmica aqui e não tão ao pé da letra como se tentou fazer aqui nessa versão que a gente normalmente usa, né? A ARA, né? A revista Almeida atualizada, Almeida Revista Atualizada, a gente vai ter mais ou menos assim, que Deus ele viu que estava suficiente. Pronto. Foi isso. Deus ele chegou a certo ponto e ele viu que a lição já tinha sido aprendida. Diante disso daqui, Davi olha e diz assim: a culpa disso tudo foi minha. O que que esse povo fez? O povo prevaricou. O povo foi junto. O povo quis. Ninguém se negou. Nem os próprios líderes que estavam aconselhando Davi, eles se negaram a fazer. Disseram, já que o Senhor quer, que eles pecaram junto. Diante do pecado, a gente pode fazer parte ou não. O povo decidiu que ia fazer parte daquele negócio ali, né? Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu, se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou o Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. É muito dinheiro isso aqui. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Diante do pecado, o que é que Deus requer de nós? Confissão. Diante do pecado, o que é necessário que haja?
sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. Você entendeu o que aconteceu aqui? Um homem de Deus, ele saiu e ele disse, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço pelo pecado. E ele sai para pagar o preço pelo pecado dele e do povo. E ele compra aquela eira, né, aquela terra, apesar do dono ter falado assim, olha, o senhor pode levar o que o senhor quiser aqui, o senhor pode ficar com os bois, pode pegar toda a lenha, pode tudo aqui para fazer o altar, todo o material. Ainda assim, Davi disse, isso tem que custar alguma coisa. Davi entendia que o salário do pecado é a morte. Ele entendia que não existe pecado sem consequência. Mas ele também contava com a misericórdia de Deus. Ele então monta o holocausto e ele monta o altar e faz o holocausto e Deus lhe é favorável. Não é porque ele acertou no ritual, mas é porque ele rendeu o coração. Deus ele não precisa do nosso holocausto. Deus ele não precisa que a gente se autoflagele. Ele não quer isso, mas ele quer um coração disposto a confessar. Porque o coração disposto a confessar abre o seu flanco para o aprendizado de Deus. É como se agora a gente tivesse pego o nosso coração, todo sujo lá dentro, e tivesse aberto agora e mostrado completamente a Deus e ter falado assim, eu não sei limpar essa bagunça que eu mesmo fiz. O que o Senhor pode me ajudar? E Deus ele é tão bom, tão Pai, tão misericordioso, que ele diz assim, filho, eu vou entrar e eu vou limpar para você. Eu precisava somente disso. Mas por que isso? Porque Deus ele resiste ao soberbo, mas ele favorece ao humilde. O soberbo, ele não quer aprender. O soberbo, pelo contrário, ele transfere a culpa. Davi poderia ter transferido a culpa. Ele nega o pecado. Ele diz que não foi nada demais. Mas Davi não faz nada disso. Ele confessa totalmente. Não esconde nenhum milímetro, nenhum aspecto. Ele se rende totalmente a Deus. Esse, meus irmãos, é o nosso caminho diante do pecado. Satanás ele tenta reivindicar a nossa vida. E se a gente agir como ele age, a gente é como se estivesse dando razão a ele, dizendo assim, olha aqui, eu pertenço realmente a ele. No entanto, quando nós levamos uma vida santa e nos arrependemos dos nossos pecados, aí a gente está dizendo assim, mas eu pertenço mesmo é a Deus. É esse Senhor a quem eu pertenço. É a Ele a quem eu me rendo de verdade. Então, em vez da gente simplesmente humilhar a gente mesmo na confissão de pecado, a gente está humilhando Satanás. A gente está botando ele debaixo do nosso pé. Porque a gente está dizendo que a gente é a imagem e semelhança de Deus e que a gente depende dele para ele nos limpar, para a gente ser imagem e semelhança dele de fato. A gente está dizendo que a gente não é autossuficiente. Se a gente tem qualquer coisa, é ele que nos dá. E ele pode tirar a hora que ele quiser também, porque tudo tem um fim pedagógico. É quando a gente descansa, então, de fato, na certeza de que nós pertencemos ao nosso Deus. Vamos orar, agradecendo a Ele por isso? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por isso, porque nós pertencemos a Ti e, ao mesmo tempo, trazer diante do Senhor confissão de pecados. O Senhor conhece o coração de cada pessoa, Pai, que vê esse momento do pastoreio, que sabe, Pai, o que está lá dentro e que às vezes não quer confessar. Deus, ajuda a gente a botar isso tudo para fora, meu Deus. Não permite, meu Pai, que esse negócio fique inflamando o coração da gente contra o Senhor, ou que a gente fique simplesmente tratando certos pecados como se fossem coisas pequenas, bobas, banais. Mas, Pai, enche tanto o nosso coração da Tua luz, Pai, das Tuas riquezas, a ponto da gente não querer parte nenhuma com o pecado, Deus. Nos perdoa, Pai, e nos justifica, Deus. Te louvamos pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, porque hoje não precisamos mais oferecer sacrifício nenhum, porque o dele é suficiente. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Deus. E muito obrigado porque a Tua mão não pesa sobre a gente, Pai, da forma como, se o Senhor quisesse, poderia pesar. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ser tão gracioso
ser conosco sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus continue te abençoando, sendo com toda a tua família. Bênção demais. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus